Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Fontes, delegado federal. Quero bater um papo com vocês hoje sobre carreira de delegado de polícia, sobre o melhor método de estudo, como você deve se preparar para um concurso público voltado aí para delegado de polícia, se você tem essa vocação. Sem sombra de dúvidas, na minha ótica aí, eu que estou aí há muitos anos na carreira, apesar de ter passado em outros concursos da carreira jurídica, na época acabei optando pela Polícia Federal e não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido ser delegado de polícia. Então, na minha ótica, a melhor característica da nossa profissão, o que mais me anima é, além da possibilidade de você fazer o bem para a sociedade, de você ali realmente poder ali fazer a diferença, reside na questão do dinamismo que envolve a atividade policial. Como vocês sabem, o delegado de polícia é uma carreira híbrida, uma carreira policial e ao mesmo tempo jurídica, então nos permite, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, trabalhar com aquelas questões jurídicas, mas também permite que você seja operacional, que você, vez ou outra, esteja participando de uma grande operação, não só na coordenação ou na investigação, mas também na execução, cumprindo mandados de busca, realizando prisão. Além disso, você também tem um dinamismo que envolve a sua profissão, no sentido de você realizar outras atividades, atividades administrativas, não apenas aquelas ligadas à investigação propriamente dita, à persecução penal. Então, não raras vezes, nós vamos chefiar setores administrativos na Polícia Federal. Posso citar aí o setor de passaportes, posso citar aí a questão da imigração, do estrangeiro. Na Polícia Civil, você, quando vai chefiar uma delegacia, você deve ali gerir recursos públicos, gerir pessoas. Então, você trabalha aí também, não só na parte investigativa em si, mas também nessa parte de administração, o que é bastante interessante. Então, esse dinamismo que envolve a nossa atividade, eu acho que, sem dúvida, é uma das principais características. Outro assunto interessante. Bom, o que eu acho que poderia ser, na minha época de estudo, de concurseiro, o que poderia eu ter melhorado, otimizado o meu tempo? Pessoal, eu fiquei durante 3 anos estudando para concurso público, tive nessa jornada de concurseiro muitos percalços, isso é super natural, aqueles momentos em que você acha que você não vai ser aprovado, que você não vai conseguir, que é muita informação, que você faz um simulado e vai mal. Mas você vai percebendo também ao longo da sua caminhada que muitas pessoas que estão ali ao seu redor, que estão ao seu lado, que se tornaram grandes amigos e que você mantém depois, isso é super natural também, muito bacana, depois na sua carreira, você vai lembrar dos seus amigos de cursinho, você vai encontrar com eles, você se tornam amigos verdadeiramente, você vai perceber que muitos ali ao seu redor então estão sendo aprovados e que eles não são nenhum gênio, que eles estão ali como você, vencendo as etapas, errando questões às vezes que já estudaram, assim como acontece conosco, acertando questões difíceis, enfim. Você ser aprovado no concurso público, pessoal, é um misto, é um conjunto de fatores. Não basta apenas estudar, mas você tem que estudar de forma disciplinada, de forma correta. E na minha época, faltava essa orientação. Então eu estudava de forma equivocada, fazendo resumos. Eu saí da faculdade, fui fazer um cursinho presencial, na época não existia curso à distância, e aí eu assistia às aulas dos professores, todos os professores aí de excelência, mas ficava resumindo livros, o que demandava muito, muito tempo. E aí chegava 6, 7 meses, eu vi que tinha caminhado muito pouco dentro do edital. E aí, com os erros que a gente acaba cometendo, a gente começa a perceber também aonde nós devemos melhorar, onde que você pode otimizar, qual o método, melhor método de estudo. Eu tinha um grave erro de não estudar lei seca e também não estudava jurisprudência, só estudava doutrina. Então, eu acabei por muito tempo sendo eliminado nos concursos públicos. Então, eu tive 10 reprovações ao longo da minha caminhada, mas fui aprovado em 3 concursos públicos: delegado de Polícia Civil no Paraná, procurador do Estado de São Paulo e delegado de Polícia Federal. Aí eu optei pela Polícia Federal, como já anunciei aqui. Chega um momento da sua caminhada, pessoal, que você já estudou tanto, que você já percebeu ali como que as bancas cobram, o que elas costumam exigir. Você já sabe que na primeira fase, geralmente, é letra da lei e súmula,
que você deve estudar, a não ser o CESP, que é campeão de cobrar jurisprudência. Você sabe que na segunda etapa, aquelas provas subjetivas aí vai demandar mais de você saber fundamentar as correntes doutrinárias que discutem aquele assunto, você saber eventualmente realizar uma peça profissional cada vez mais sendo cobrada nos concursos para delegado de polícia. Você sabe que então direito penal, processo penal, constitucional, administrativa vão exigir mais de você, porque em todas as etapas essas disciplinas acabam sendo cobradas com uma profundidade maior que as demais. Então, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria na minha vida? Eu estudaria de forma completa. Estudaria desde o início lei, me atentaria para a lei, para as súmulas, me atentaria às questões doutrinárias daquelas disciplinas que formam o tronco do meu concurso, e também não esqueceria de estudar jurisprudência, me debruçar sobre o entendimento do STF e do STJ. Isso é fundamental. Então, um estudo completo que envolve as chamadas três irmãs, lei, doutrina e jurisprudência, é assim que você deve fazer. E claro, pessoal, você deve focar o seu estudo sempre assim com aquele olhar, olha, aqui esse é um tema importante para delegado de polícia. Direito penal é a base, processo penal, constitucional, administrativo, e aqui entra também legislação penal extravagante. São as disciplinas que você tem que conhecer com uma profundidade muito maior do que medicina legal, do que criminologia, por exemplo, que são matérias importantes para delegado, mas não cai com aquela exigência de uma disciplina como direito penal. Direito civil, direito tributário, que são cobrados numa primeira etapa, um direito empresarial. Então, nesses casos, um estudo mais superficial, que geralmente letra de lei aqui, súmula e um resumo, vai resolver a situação. As aulas do cursinho geralmente já são suficientes para isso. Uma sinopse. Compreendeu? Então, lei, doutrina e jurisprudência. Agora, eu tenho que estudar todo o edital. Claro que o ideal é você estudar todo o edital para você não ter surpresas. Mas isso é praticamente impossível. Pessoal, você tem que saber, dentro do edital, aqueles temas que são mais importantes. O que você acha mais importante? Você tendo pouco tempo para estudar, você vai estudar crimes contra a administração pública ou vai estudar lá os crimes contra o sentimento religioso, crime contra a família, crime contra os mortos ali praticados? Claro que os crimes contra a administração pública demandam muito mais atenção do candidato. Por exemplo, em processo penal, você vai perder muito tempo estudando sentença e recursos ou vai estudar mais inquérito policial e provas, por exemplo? Então, você tem que saber direcionar o seu estudo. Você estudando 70% do edital, aquelas matérias mais recorrentes, o que realmente interessa, você já chega aí com muitas condições para ser aprovado no concurso público. Não precisa estudar todo o edital. Então, tem alguns mitos que você tem que quebrar, achar que tem que ser gênio para ser aprovado. Tem que ser inteligente acima da média. Não precisa. Basta você estudar com disciplina, de forma correta. E outro detalhe importante, que para mim é o grande diferencial do concurseiro, é fazer revisão. Não adianta você pegar o edital e ficar estudando sem fazer revisão, pessoal. Você vai amealhando informações, mas elas naturalmente elas vão sair da sua mente. Você não vai se recordar, você precisa fazer revisão constantemente. Então, você estudar lei, doutrina, jurisprudência, daqueles pontos mais importantes. Fazendo revisão, você vai chegar lá. Tenha certeza disso. Então, não precisa ser nenhum gênio, você não precisa esgotar o edital. Por isso que nós temos os nossos cursos aqui que vão direcioná-lo, dizer qual o melhor caminho que você vai tomar. Você tem aqui os melhores professores que já passaram exatamente aí por essa experiência que você está passando, que sabe exatamente o que você passa, o que você sente, e sabe também o que é importante para você, o que as bancas cobram. Então, são professores com larga experiência acadêmica que vão te dar orientação para você ser aprovado no concurso. Então, eu convido você que deseja ser delegado de polícia, que venha conhecer, então, o nosso curso anual aí para delegado de polícia, onde nós vamos, por meio de questões-chave, trabalhar com vocês letra de lei e também súmulas, essencial para a primeira fase, num método em que vai te obrigar a escrever ali aqueles assuntos mais importantes que constam naquele dispositivo legal, que constam numa súmula. Você sabe que não é fácil estudar letra de lei. É um estudo enfadonho, um estudo contraproducente. Você fica lendo a lei e não sabe se está absorvendo.
Aí chega na hora da prova, você vai fazer um simulado ou a própria prova, você vê que errou a questão que você estudou e que está na lei. Isso acontece porque você está estudando de forma equivocada. Então aqui nós vamos provocá-lo a escrever ali os pontos essenciais da lei. E você vai receber um material completo sobre aquele assunto. O professor já vai ali trazer comentários e um material complementar que vai esgotar aquele tema para você. Além disso, o professor também fará um vídeo em pílulas aqui, onde ele vai trabalhar o tema macro naquele assunto, justamente chamando a atenção do que você deve estudar, do que você deve prestar mais atenção naquele assunto ali que vai ser estudado para você. Depois nós também vamos treiná-lo aqui para a segunda fase, questões discursivas, que geralmente variam de 20 a 30 linhas. Você tem que saber responder uma questão discursiva, geralmente envolve uma questão polêmica. Se cai, por exemplo, para você a seguinte questão para você responder: o delegado de polícia pode celebrar acordos de colaboração premiada? Como é que você responderia isso em 20, 25 linhas? Geralmente o aluno responde que sim, ou que tem uma divergência na doutrina, mas prevalece que sim. 2, 3 linhas ele mata o assunto, mas ele vai zerar se ele responder dessa forma. Aqui nós vamos ensiná-lo a responder. Você, sempre que possível, numa questão, você tem que falar das 3 irmãs, da lei, da doutrina e da jurisprudência. Se tem um embate doutrinário, você tem que trazer a fundamentação de cada corrente doutrinária. Então, por exemplo, uma resposta ideal aqui seria essa. Você tem que responder assim: olha, o delegado de polícia pode celebrar acordos de colaboração premiada de acordo com a lei. Veja, você está trazendo ali, você está demonstrando que você conhece o ordenamento jurídico. De acordo com a lei de organizações criminosas, que lá no artigo 4º prevê expressamente essa possibilidade. Não obstante essa previsão legal, o tema ele é muito discutido na doutrina. 3 correntes disputam o assunto. Olha só que celeuma. 3 correntes. E eu já adianto aqui para vocês. Quando nós temos 2 correntes, uma vai dizer que sim, outra que não. E aí você tem que fundamentar. E quando tem uma terceira corrente, geralmente é um misto das 2 anteriores, é um meio termo. Então você vai falar: olha, a primeira corrente entende que o delegado de polícia pode sim celebrar acordo de colaboração premiada. Na verdade, o acordo de colaboração premiada nada mais é do que um meio de obtenção de prova, mais um meio de obtenção de prova que é colocado à disposição daquele que está à frente da investigação, do presidente do inquérito policial, do delegado de polícia. Trata-se de um meio extraordinário de obtenção de prova, portanto, que deve ser utilizado sim pelo delegado de polícia. Afinal de contas, essa foi a vontade manifestada pelo legislador na Lei de Organizações Criminosas. Uma segunda corrente, que tem uma visão mais corporativista, que tem à frente alguns membros do Ministério Público, eles defendem a tese de que a colaboração premiada é um meio de prova exclusivo do Ministério Público, porque o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, somente ele pode dispor da ação penal. Então, o delegado de polícia, assim agindo, celebrando acordos de colaboração premiada, estaria usurpando a função ministerial. Por isso que o Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em face desse dispositivo da Lei de Organizações Criminosas. Uma terceira corrente, portanto, vai trazer um meio termo, uma visão intermediária, dizendo: olha, o delegado de polícia pode celebrar acordos de colaboração premiada, porém, depende de uma manifestação do Ministério Público. E essa manifestação teria caráter vinculante. Então, pessoal, em última análise, é o Ministério Público quem daria a palavra final. Veja, já trabalhei a lei com vocês e trabalhei o embate doutrinário apresentando as 3 correntes de forma fundamentada. Lembre-se das 3 irmãs. Sempre que possível, você vai falar as 3 irmãs. Lei, doutrina e jurisprudência. Está faltando analisar se há jurisprudência sobre esse assunto. Será que os tribunais superiores já se manifestaram sobre o tema? E nesse caso, como teve uma ação direta de inconstitucionalidade em face daquele artigo 4º, o Supremo foi instado a se manifestar. E o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão, por meio do seu plenário, numa decisão por maioria de votos, acolheu a tese da primeira corrente, entendendo que o delegado de polícia pode sim celebrar acordos de colaboração premiada, que o Ministério Público se manifesta nesse acordo, porém, esse parecer ministerial não tem caráter vinculante. Compreendeu? Então, essa é uma resposta completa. É isso que nós vamos ensiná-lo aqui nesse curso: como responder uma questão subjetiva e como você elaborar uma peça profissional. Como você vai representar por uma busca e apreensão, por uma prisão temporária, uma prisão preventiva, uma interceptação telefônica ou outra cautelar aí que costumeiramente vem sendo cobrada em provas. Tá bom, pessoal? Então,
Estamos à disposição de vocês aqui na Adverum para sanar quaisquer dúvidas acerca do curso. Através das minhas redes sociais também vocês podem me contatar. Tenho certeza que se vocês conhecerem o nosso curso, vocês se surpreenderão com a evolução que terão ao longo do estudo de vocês. Estude inteligente, estude Adverum.